Boa tarde, mais uma vez estamos no ar para mais um programa Impacto. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. Para o programa de hoje temos como o tema de discussão o poder da resistência popular e, como sempre, a nossa mesa é composta por três elementos, nesse caso eu, João dos Santos Monangola, à minha esquerda temos o Jaime MC e à minha direita temos o nosso convidado, nosso ilustre convidado, Gilson Salucci. Seja bem-vindo, Gilson Salucci. Ok, muito obrigado, Monangola. Desde já, claro, agradecer o convite para, nesta tarde de quinta-feira, refletirmos uma temática que muito se tem discutido ao nível da nossa sociedade, tendo em conta os últimos fenômenos políticos que temos estado a assistir e, claro, com o agravante das últimas eleições que puseram em causa, portanto, a nossa democracia, né? Tendo em conta a forma como ela foi conduzida. Portanto, nesta tarde, quinta-feira, é obviamente interessante estar aqui para refletir sobre o poder da resistência popular. Nós agradecemos a sua presença, Gilson Salucci. Estou muito feliz em te ver, grande amigo, nunca mais ouvi. Com certeza, já faz um tempo que não temos a honra de estarmos assim de forma facial, né? Face to face, como dizem os ingleses, mas de facto a honra também é toda minha de poder partilhar esse espaço, claro, consigo também uma ilustre figura do nosso associativismo e também, com certeza, da nossa academia, mas de forma crescente, é óbvio. E também com o nosso querido e amigo Jaime MC. A honra é igual, com certeza. Ok, nós é que agradecemos, Gilson Salucci. Nós tivemos começamos agora, o programa teria começado às 15 horas e ponto, mais uma vez tivemos alguns problemas técnicos, né, o que nos levou a esse ligeiro atraso, mas estamos aqui, podemos até atrasar, mas nunca falhar. Como dizia na minha introdução, no princípio da minha introdução, temos como tema de discussão para o programa de hoje o poder da resistência popular. No programa passado, nós falamos das fraquezas das ditaduras, apresentamos um conjunto de pontos fracos das ditaduras e por hoje nós vamos falar da aplicação do poder da resistência democrática e como se exercita este poder. Então, eu vou passar primeiramente a palavra ao Gilson Salucci para honrar este dia, Gilson Salucci. De batismo também, Gilson, né? Exato. Gilson Salucci, disse, há aqui algumas questões que o manual em análise levanta logo no início deste capítulo, e as questões são as seguintes: quais são então os meios disponíveis que oferecerão a resistência democrática, vantagens distintas e tenderão a agravar as deficiências identificadas das ditaduras? Essa é a primeira questão. A segunda é: que técnica de ação capitalizará sobre a teoria do poder político discutida no capítulo, no capítulo 3? Então, o Gilson vai responder essa questão, mas de forma junta ou de forma conjunta, sim, obrigado, Gilson. Segunda questão, vai também falar das características do desafio político ou da desobediência civil. Vai falar esse meio disponível de luta tem algumas características que o nosso manual nos apresenta e eu gostaria que fizesse menção na sua primeira intervenção a essas características. Gilson, então está à vontade. Permita-me começar dizendo que geralmente quando discute-se a questão das ditaduras, é óbvio que há um objetivo fundamental que é fazer prevalecer os valores ligados à democracia. E o poder da resistência popular vem, com certeza, nesse sentido. No sentido de que é fundamental que, por via da participação popular, por via do exercício
da participação política dos cidadãos se busque um fio de resistência que permita fazer prevalecer as democracias. Porquê? Porque nós percebemos que em determinadas localidades parece a democracia estar numa fase em declinação, ou seja, em declínio, quase que está a esmorecer. Então é preciso, no entanto, fazer resistir a democracia a partir de vias como, por exemplo, aquilo que o autor chama de desafio político, porque a questão da ditadura é, antes de mais, um desafio político, daí que, para combatê-la, é fundamental também que se comece com o desafio político. E o desafio político que o autor nos apresenta é, essencialmente, a famosa luta não violenta. E a luta não violenta é um pressuposto fundamental para combater as ditaduras. E o que é que isso, no fundo, quer dizer? Para tentar aqui elencar algumas características da luta não violenta, o autor apresenta, como por exemplo a questão do boicote, apresenta a questão, por exemplo, dos protestos e da persuasão como forma de atrair um número significativo para construir uma amálgama maior capaz de combater a ditadura por via de protestos, por via, por exemplo, de jejuns, por via, por exemplo, também de marchas, de modo a criar uma consciência coletiva mais extensa. Tudo porque é importante que se tenha em conta que, como o autor traz aqui, né, a passagem, por exemplo, de Sun Tzu, que é importante num confronto combativo que se busque atacar as fraquezas e não propriamente as forças do teu opositor. E todos nós sabemos que as ditaduras têm um poder bastante amplo, bastante intensivo. E é importante que num confronto entre a resistência popular e a ditadura se busque atacar as fraquezas das ditaduras. E atacar as fraquezas das ditaduras é essencialmente buscar onde é que reside a base de apoio das ditaduras, ou seja, o sustentáculo de uma ditadura. E, portanto, se formos revisitar o livro, nós conseguimos perceber que existem, portanto, dois pressupostos fundamentais que dão consistência à ditadura. De um lado é o apoio institucional e do outro lado, portanto, é a obediência cega dos cidadãos. Quando, por exemplo, os cidadãos entendem que para dar volta ao poder da ditadura se busque por retirar este apoio institucional que se confere às ditaduras, de modo a enfraquecer a própria ditadura e, portanto, buscar também um outro mecanismo, que é, no entanto, o da desobediência civil, que é se negar a conferir legitimidade a determinadas práticas, por exemplo, ao nível governamental ou ao nível da sociedade política, como é o caso, por exemplo, de pautar pela não obediência determinados normativos legais como forma de enfraquecer o poder de concretização dessas leis que, antes de conferirem poder a todo um conjunto partícipe e membro da comunidade política, o fazem simplesmente garantindo a manutenção das ditaduras. Portanto, eu penso que é fundamental que, antes de olharmos, portanto, para aquelas características que o autor traz, que podem, no entanto, esvaziar o poder das ditaduras, que são elementos bastante explícitos no poder da resistência popular, é fundamental perceber que existem dois elementos a ter em conta. O primeiro é a questão do apoio institucional das ditaduras. E o segundo, é claro, que é preciso olhar para a luta não violenta, mas pautada na desobediência civil, como forma de enfraquecer as ditaduras. Portanto, de forma introdutória, eu penso que é isso que se confere dizer, e ao longo do debate traremos aqui outros elementos caracterizadores, claro, da nossa ditadura ou das ditaduras existentes ao nível do mundo e, claro, dos mecanismos de resistência popular. Muito obrigado, companheiro Gilson Salusi. Jaime MC, quer dar alguns acréscimos aos comentários de Gilson?
Muito Quanto à obrigado, questão Mano Angola. que eu coloquei. Muito obrigado, Mano Angola. Obrigado a todos os ouvintes. Eu não me apresentei, nem agradeci os que estão nos a acompanhar. E obrigado mesmo por continuarem ali do outro lado. Com base as duas questões que o Mano Angola levanta, de certeza que a resposta é o desafio político, né? Quer seja uma ou outra, precisamos do desafio político, porque é com base no desafio político que a gente conduz esse programa. Ou seja, nós, no princípio da leitura e análise minuciosa deste livro, encontramos três formas, né? Que é a guerra, o desafio político ou desobediência civil e o golpe de Estado. E nós optamos pelo desafio político ou desobediência civil por ser a via democrática. Porém, face a isso, no que diz respeito ao poder da resistência popular, optamos pelo desafio político. Esse desafio político apresenta várias características, né? E essas características visam a cimentar aquilo que são as fraquezas das ditaduras. Depois de determinadas fraquezas da ditadura, então, hoje optamos por determinar as seguintes características que temos aqui. A primeira característica, ele não aceita que o resultado será decidido por meio de combates escolhido pela ditadura, ou seja, face a toda determinação das fraquezas da ditadura, o combate não pode ser decidido pelos ditadores, mas sim pelos democratas, por vias democráticas e por aquilo que o companheiro Salúcio levanta, que é a desobediência civil, né? A greve, as barricadas são vias que visam enfraquecer aquilo que é o poder da ditadura. Então, se a democracia pressupõe o poder do povo e o poder uno, indivisível, reside ao povo, é esse povo que, por meios não violentos, pressiona quem detém o poder de forma ditatorial a abandonar o poder e a implantação do Estado verdadeiramente de direito democrático, diferente desse Estado de embustes e de sádicos. É aquilo que é o princípio, a introdução da nossa conversa hoje. Ok. Eu penso que há um elemento que ficou aqui, se calhar, por esclarecer relativamente aos métodos relacionados, por exemplo, à luta não violenta. Eu fiz menção ao protesto e à persuasão, mas há aqui também outro elemento que o autor levanta, que é a questão da cooperação, não é? As ditaduras também assentam num espírito de corporativismo, embora institucional, mas também é visível uma certa cooperação por segmentos muito bem identificados ao nível da sociedade. E o que é que o autor, no entanto, nos alerta como método ou como alternativa para o combate à ditadura? É efetivamente a não cooperação. E a não cooperação é a todos os níveis. A não cooperação política, a não cooperação econômica, a não cooperação social, como ferramentas fundamentais para destruir o poder de uma ditadura. Vamos olhar, por exemplo, para a questão da não cooperação social. Sim, não, mas só um ponto, desculpa. Estamos a falar das características, né? Estamos a falar das características do desafio político, não dos métodos, né, a serem despoletados, desculpa mesmo, para combater a ditadura. E pronto, face aos métodos, né, temos aqui esses métodos que, com base a análise que apresentas, há enquadramento com os métodos apresentados neste capítulo. Era só com base a isso. Então, a questão da desobediência, das barricadas, da greve, da manifestação, são métodos. Agora, estamos aqui a analisar as características, né, do desafio político que nos propusemos discutir hoje com base ao poder da resistência popular. Mas está completamente certo, o autor traz isso e concordo consigo também. É óbvio que o material faz menção a um conjunto de características que, de uma ou de outra forma, espelham aquilo que ele chama de luta não violenta ou, efetivamente, desobediência civil. É claro que, neste jogo de cinturas, aqueles que buscam a resistência popular não devem se deixar manipular
por aquele que está nas vestes do ditador. Portanto, essa é uma das características, é óbvio, portanto, que o autor faz menção aqui na obra, e efetivamente estou de acordo, porque ele diz que também outra característica bastante visível é o facto de ser bastante difícil combater os regimes ditatoriais, tendo em conta o facto de terem um poder sobre si bastante efetivo, que muitas das vezes traz aquilo que o autor também chama a atenção ao nível do livro, que é o medo. E muitas vezes, como forma de impedir que o poder popular não se deixa destruir pela ditadura, é importante que se abandone o medo, ou se seja capaz de controlar o medo. E isso está efetivamente de acordo com, por exemplo, o facto de que, às vezes, as ditaduras poderem atuar de formas dispersas, de modo a fazerem-se imiscuir ao nível dos segmentos que buscam a resistência popular, ou seja, o poder da resistência popular. É óbvio que eu não estou a tentar trazer uma via diferente daquela que estamos aqui a discutir, mas eu estava a tentar fazer compreender àqueles que nos assistem e que nos ouvem também, não é? Que para lá do protesto, para lá da persuasão como método ou como ferramenta de proporcionar ou intensificar o poder da resistência popular, há também a via da não cooperação. E eu fazia menção da não cooperação, quer social, quer econômica, quer política, como ferramentas, como métodos que permitem ao poder da resistência popular levar avante os seus objetivos e, portanto, não se deixar vencer pela força ou pelo poderio concentrado nos ditadores. Até é muito bem engraçado que nós, nas últimas eleições, quase que estávamos a viver essa experiência, né? Por exemplo, quando criou-se um suspense se é que a organização política na oposição que perdeu as eleições do ponto de vista formal, aceitaria ou não os resultados, colocou-se aqui um suspense na medida em que houve, portanto, ao nível da sociedade, segmentos que entendiam que era necessário que aquele momento se aproveitasse ao máximo, tendo em conta o nível de consciência política que havia dado um passo bastante abismal e que se poderia ir avante, tentar exercitar o poder da luta não violenta. E uma das questões que se colocou nos fóruns mais institucionais e se calhar nos bastidores dos corredores do poder dessas organizações foi claramente uma questão bastante fundamental que é que estamos aqui a discutir, né? Por coincidência, qual é o poder de resistência popular? Isso cogitou-se bastante. Estaríamos nós, naquela altura, em condições, nós, portanto, angolanos, de efetivarmos um poder de resistência que fosse capaz de levar avante os nossos propósitos enquanto detentores genuínos do poder político, quando percebemos que nessa altura parecíamos que estivéssemos a viver um assambarcamento do nosso poder, ou seja, nos estivessem a roubar com a ajuda das nossas próprias mãos. Portanto, é uma questão que eu trago aqui também para reflexão, tendo em conta o facto de estarmos a discutir a temática do poder da resistência popular. Bem, Gilson, há aqui, e esse também, eu acho que vamos refletir os três, há aqui dois conceitos que parece vai nos levantando um conjunto de questões. O primeiro conceito é o conceito de método, não é? O outro conceito é o conceito de técnica. Apesar de, e eu vou enquadrar com base naquilo que o próprio autor descreve aqui no seu manual, não é? O método, o conceito de método que é o avanço
ele chama de meios, não é? Na verdade é a mesma coisa, Sim, não é? são meios, É aqui uma perspectiva muito mais pedagógica, didática, né? Muito mais didática. Então, ele considera aqui os meios. Por um lado, temos os meios disponíveis e esses meios, dentre os vários meios que nós já analisamos, né, nas sessões anteriores, escolheu-se o desafio político, que é a desobediência civil. E dentro deste meio disponível de luta, temos um conjunto de métodos, não é? E esses métodos são aqueles que o Gilson aqui avança: protestos, greves, não cooperação, boicote, ruptura e etc. Há um conjunto. Mas a questão que nós levantamos no início é a de saber as características deste meio disponível, não é? As características do desafio político, a característica da luta não violenta. O Jaime avança aqui uma das características, né, que este meio não aceita que o resultado será decidido por meio de combates escolhidos pela ditadura, não é? Há outras características, Jaime. Muito rapidamente. Sim, mas eu acho que ainda não me colocaste nenhuma questão do momento. Mas agora está a colocar, não é? Sim, por isso que eu tenho que falar, né? Era isso, por amor de Deus. Tem direito a reivindicar. Então vamos ao que interessa. Meios são caminhos a seguir para alcançar alguma coisa. Até aqui estamos de pé juntos. E técnicas são os procedimentos. Exato. O caminho é esse. Agora, pronto, como fazer para alcançar aquilo? É ali onde aplica-se isso. Eu reivindiquei na perspectiva de que a questão da greve, entre outros, poderíamos encontrar num subcapítulo do funcionamento da luta não violenta. Só por isso. Concedendo as características é essa que o Manangola apresenta no princípio, e temos outras, né? A segunda é essa que diz que é difícil para o regime combatê-lo. Ou seja, o regime ditatorial perde o controle da situação, onde que metade das células vivas da sociedade reivindicam. Ou seja, é mais fácil controlar um grupo de ativistas que sai do Largo 1º de Maio para as Heroínas. Mas se no São Paulo tiver um grupo, Capoco tiver um grupo, Sambizanga tiver um grupo, quer dizer, aqui é difícil manter o controle de quem quer ou quem está a aplicar o poder da resistência popular. É nessa perspectiva, e avança-se com o terceiro, ele pode, ao atuar, ser amplamente disperso, mas também pode ser concentrado em um único objetivo. Ou seja, é essa perspectiva. Atuamos em pontos diferentes, mas o objetivo comum. O objetivo que nos guia. Não importa se o primeiro grupo está no São Paulo, outro grupo está no Sambizanga, mas todo esse grupo, o único, atuamos de forma dispersa, mas com um único objetivo, que é de derrubar e reduzir a pó o regime ditatorial. E vem aqui o terceiro ponto. Ele leva a erros de julgamento e ações pelos ditadores. Na perspectiva, quando os ditadores estão perto de perder o poder, usam todos os meios violentos, e esses meios poderão pesar para eles. Isto, para deixar que o meu companheiro também fale sobre algumas características, encontramos a fraqueza, encontramos determinado calcanhado de Aquiles da ditadura, atingirmos com a nossa maior força para derrubarmos, né? Então, eram essas características e mais outras que o meu companheiro vai levantar, que precisamos ter em conta no momento de metermos em prática aquilo que é o poder da resistência popular. Era nesses modos. Okay. Para não fazer um descasamento com as características que o nosso ilustre Jaime MC estava aqui a elencar. Há uma outra também que concorda para as pretensões ao nível das técnicas de materialização, por exemplo, da luta não violenta, que é o facto de, portanto, ela fazer com que o ditador se encontre numa condição de erros de julgamento, ou seja, quando se encontra nessa condição de um alvoroço, né, por parte dos populares, percebe que os juízos quase que não são racionais e, portanto, há julgamentos, há inferências que não casam para a manutenção do poder, porque há uma certa bifurcação, como fez menção
ao Jaime, como fez menção ao Jaime MC, dos movimentos que de uma ou de outra forma combinam e de forma coordenada estão em sincronia para levar avante o poder da resistência popular, que é efetivamente o facto de haverem blocos bem coordenados, é óbvio, haverem blocos efetivamente sincronizados que em vários pontos, em vários ângulos, levam avante uma luta que no fim é de um só, que é a revolta popular, que é o anseio por conferir às ditaduras o lugar devido, que é fora da construção dos Estados democráticos, ou seja, quando se pretende erguer a democracia num determinado Estado, é importante que primeiro se elimine o bloqueio a esta democracia, porque muitas vezes as ditaduras são revestidas de ferramentas democráticas, porque as ditaduras não vêm só por via de golpes, elas também vêm por via de um dos elementos fundamentais, se não mesmo primários da democracia, que são as eleições. E se olharmos para a nossa realidade, vamos perceber que nós construímos um ditador que não está lá por via da legitimidade popular, ou seja, por via das eleições, mas sim, ou seja, por via de um golpe, mas sim por via das eleições. E, portanto, quando se despoleta o desafio político da desobediência civil, há aqui, no entanto, erros de julgamento por parte da ação dos ditadores. E há aqui também o facto de uma outra característica vir em abono desses erros de julgamento, que é o facto, no entanto, de haver uma eficácia por parte da população, que mesmo desagregadas, ou seja, mesmo em blocos, mas no final, como o propósito tem em conta a resistência popular, como o propósito tem em conta a destruição do poder efetivo e das forças do ditador, eles depois conseguem encontrar o todo por via dos blocos coordenados, que é efetivamente a destruição, portanto, das ditaduras. Por quê? Porque o autor faz aqui menção que é muito difícil que o ditador, nessas situações, consiga espalhar a ajuda por via das instituições que o apoiam. Daí que vale a pena, nessas situações, optar-se sempre como ferramenta do combate às ditaduras, a luta não violenta. Muito bom. O Jaime reivindicou, né? Falou que falou em questões, agora que não estão a ser submetidas. Vou fazer de forma abonatória. Não tinha sido. Tá bom, agora eu vou fazer de forma abonatória, Jaime. Não se preocupe, porque nós temos um conjunto de questões aqui. Não, sem problemas, sem problemas. Jaime, como é o funcionamento dessa luta não violenta? Ou seja, esse meio, não é, de luta, como ele funciona? De forma sintética. O autor nos apresenta a visão de que o funcionamento da luta não violenta é muito complexo. Complexo na perspectiva de que envolve, a luta travada por elementos psicológicos, econômicos, políticos, sociológicos, diferente da luta das armas, né? Onde o indivíduo que tem uma arma usa do poder da arma e faz das suas. Mas a luta do desafio político, essas características, é uma luta psicológica, uma luta que pode ser mais profunda do que aquela que a gente imagina. E pronto, esta luta psicológica, política, sociológica, levada a cabo por várias esferas da sociedade, pode ser despoletada por via de greve, de manifestações, de barricadas, de reivindicações, conforme já fizemos menção, lá mais atrás, o companheiro Gilson falou sobre isso. Então, são essas vias, é muito complexo a forma de luta, mas tem maior impacto e pode trazer menos perca de vidas humanas, nesse caso. Muito bom, Jaime. Desculpa-me só, Gilson vai ter tempo para fazer a sua intervenção. Por agora nós vamos para um curtíssimo intervalo e já estamos de volta para então dar continuidade ao nosso debate.
Estamos de volta. O nosso tempo de intervalo é um dos melhores. É um curtíssimo. Quantos segundos? Bastante breve. Bastante breve. Cinco. Cinco. De forma lacônica. Exato. Né? Dá para beber água. Né? Muito bom. O Gilson Salucci. Na verdade, queria Exato. Introduzir alguns elementos relativamente ao funcionamento da luta não violenta, né, que o autor chama a atenção pelo facto de ser bastante complexa na medida em que, diferentemente do uso de armas que podem despoletar em violências descomunais, o autor chama a atenção sobre o facto de esta advir pura e simplesmente de meios psicológicos, ou seja, aqui a luta não é travada com meios que são capazes de desferir golpes e fazer, no entanto, vítimas. A ideia é que se use a luta não violenta, ou seja, se extirpe a ideia do uso da violência como ferramenta de garantir o poder da resistência popular. Não, é importante que, como mecanismo de funcionamento da luta não violenta, se busque atacar os pilares cooperativos da ditadura, de modo a retirar a possibilidade de se conferir energia, vitalidade às ditaduras. Portanto, o autor faz menção a essa necessidade no sentido também de evitar a possibilidade de cooperação. É importante que não se coopere de modo a não se conferir a reposição das fontes necessárias que o poder, portanto, da ditadura exige. E isso, claro, tem uma certa acolação com, no entanto, o livro, penso que o autor, se calhar, terá se baseado para estruturar o pensamento que nos traz aqui a Ribalta, que é o livro de Gene Sharp, né? Como Exato. Iniciar uma Revolução, onde faz menção sobre, portanto, os pilares que dão suporte às ditaduras, que é importante que se retire esse apoio institucional para enfraquecer e, no entanto, fazer cair o poder da ditadura e o poder, claro, do ditador. Muito bom, Gilson. Há aqui uma questão de extrema importância e muito interessante que tem que ver com as armas e a disciplina não violenta. O Gilson, na primeira intervenção, faz já menção a estas armas, não é? Quando fala de protestos, de não cooperação e etc. Mas agora eu gostaria que fôssemos a fundo da questão, não é? Falássemos de forma mais extensiva, não é? De forma mais desenvolvida essas armas e a disciplina não violenta, não é? Quais são então essas armas? E essa questão vai mesmo para o Gilson, acho que vai agora para o Gilson. Jaime não vai ficar com... Não, à vontade. Então vamos. Bem, então essa questão fica com o Gilson. Quais são então essas armas? Portanto, como nós vimos, a arma principal é a luta não violenta, é a desobediência civil. E ela, como nós já fizemos referência, vai estruturar-se na aplicação ou no uso de ações que levarão os populares a greves, a marchas, a jejuns e tudo mais. Só que aqui, ao nível, por exemplo, dos protestos, um elemento a se ter em conta, que é o fator persuasão. Ou seja, é preciso alertar, é preciso atrair que mais gente, que mais cidadãos se façam presente, portanto, nessa luta que é coletiva. E, portanto, para lá também da cooperação, há um elemento também que vai, de uma ou de outra forma, desfazer, né, do ponto de vista armamentista, mas sem necessariamente o uso
da violência, que é a não cooperação e de facto, a intervenção, que o autor faz aqui menção. Portanto, em relação à cooperação, como nós já dissemos, o autor faz aqui menção da cooperação e divide-a em várias formas, né, em várias tipologias, que é a cooperação econômica, ou seja, a não cooperação econômica, portanto, também os boicotes que podem ser despoletados como forma de desfazer o poder da ditadura, ou seja, o poder ditatorial, mas também é preciso perceber que o autor é muito veemente ao chamar a atenção de que a luta não violenta é uma questão que visa combater um problema político, porque a ditadura é um problema político e, nesse sentido, só com ações políticas se pode combater a ditadura. Portanto, eu penso que há aqui também a questão da procrastinação, né? É preciso protelação, ou seja, é preciso que aqueles que fazem parte, por exemplo, da máquina administrativa vão usando o poder que têm de atrasar a concretização ao nível do aparelho do Estado, determinados serviços, determinados ofícios, de modo a que isso crie, ao nível da sociedade, uma certa comoção popular, ou seja, primeiro fragilizar as instituições, e o fragilizar as instituições pressupõe não responder efetivamente às demandas da população. E não responder efetivamente às demandas da população, isso pressupõe fraqueza institucional. E a fraqueza institucional cria o espírito, cimenta o espírito de revolta. E é esse espírito que se quer plantar. E, portanto, isso é obviamente e efetivamente uma das armas que o autor nos chama a atenção sobre a necessidade de buscarmos por ela e, na eventualidade de ser necessária, usarmos ela no sentido de reduzir de forma prática e objetiva o poder institucional das ditaduras instauradas. Bom, Gilson, há praticamente, na aplicação desse meio de luta, não é? Um erro que praticamente é extensivo, é extensivo, né, quando se verifica a sua aplicação, e esse erro está ligado à ideia de optar por um ou simplesmente dois métodos, quando, no caso, há um conjunto de métodos, não é? Há um conjunto de alternativas que podem ser mobilizados, que podem ser demandados para então desmoronar a estrutura ditatorial. Jaime, eu gostaria que fizesse alguns comentários acerca desta ideia que eu acabo de avançar. Sim, eu concordo que há vários métodos, mas a história mostrou-nos que, dentre os vários, só 2 métodos que têm se materializado, né? Ou todos aqueles que optaram pelo desafio político. Desculpa, Jaime. Há vários meios ou há vários métodos? Pronto, tudo chega a ser a mesma coisa, é questão de... Mas eu depois já explico também isso, né? Porque estamos falando de método como caminhos a seguir. Na verdade, eu fiz. Sim, mas eu já chego. Jaime, só para esclarecer, eu por isso usei 2 termos diferentes dos termos que o autor usa. O autor fala em meios e métodos. Na verdade, meios e métodos são quase que sinônimos. Caminha, mas tem alternativas, ou usa a bicicleta, ou usa o carro. Eu prefiro usar 2 conceitos, ou 2 termos. Método, que passa aqui no lugar de meios, e técnicas, não é? Ou seja, no método... Sim, mas eu vou lhe dizer o quê? Na verdade é que tudo que estou a dizer aqui não estou a inventar, está no livro. O autor nos diz assim, que o erro comum de campanha de desafio político no passado é a dependência de apenas 1 ou 2 métodos. Fala de métodos, Exato. né? Esses métodos que ele nos apresenta é a greve e a demonstração de força. Aqui a demonstração de força é entendida como manifestação. Para nós, estamos falando da Primavera Árabe, e de 2011 para aqui, nós, quando começamos a fazer a revolução de rua,
era só manifestação, não tínhamos outros métodos, né? É esse que eu estou tentando me referir. Passado esse tempo todo, estamos a festejar 10 anos de revolução, mas ainda assim continuamos a olhar para a manifestação como a última rácio, bater na mesma tecla. É este erro que o autor traz. No entanto, ele diz que há milhares, né? Ou há há centenas de métodos que o desafio político ou os democratas podem despoletar. Né? Dentre elas é a questão que ele levanta do protesto e persuasão, que o companheiro fez menção, e não cooperação. A questão da não cooperação, que pode ser entendida como não cooperação política, não cooperação social, não cooperação econômica. Como é que isso acontece, a não cooperação econômica? É as pessoas irem para o trabalho e não produzirem. Vai lá. Ela foi para o trabalho, mas é um boicote, é um método também, que frustra quem detém o poder, vai lá, de direção e de comando sobre o trabalhador. E temos aqueles outros métodos que chamamos de vigílias, por exemplo. A vigília, que também é um dos métodos a ser despoletado para, vai lá, é uma das armas para desgastar a força do ditador. Estamos a falar da greve, por exemplo. A questão das greves, a greve de fome. Estamos recordados todos que em 2015, um dos métodos que os ativistas do famoso processo 15+2 usaram para pressionar e desgastar a imagem de José Eduardo dos Santos em memória e todo o seu elenco foi a greve de fome. E pegou muito bem a greve de fome. Então, trouxemos enumerei esses como questão de boicote, a não cooperação social, e dentro, por exemplo, das marchas de vigília, encontramos mais de 55 métodos a serem despoletados. Então, é com base, e disse que, além desses, há vários outros métodos, como, por exemplo, a criação de um governo sombra. Há um governo, mas nós não legitimamos esse governo. Criamos um governo sombra. Criamos um governo de transição, aquilo que também aconteceu com o jurista Albano Pedro, antes da situação dos 15+2, já havia um governo de transição. Né? Foi um ensaio. Por mais que o ditador cair hoje, nós já temos um projeto político, filosófico de nação. Isto também é tido como um dos métodos, é uma das armas a ter em conta para desgastar e reduzir a pó aquilo que é o poder da ditadura. Então, é esses elementos e mais que são tidos como métodos, né? Mas o autor me diz que, infelizmente, apesar dessa multiplicidade dos métodos, apenas 2 métodos são usados. E quais são esses? Que é a greve e as manifestações. Mas agora, essa questão vai para o Gilson. Gilson, há um critério para aferir, um critério para identificar os métodos mais eficientes para uma realidade, por exemplo, como a nossa? Qual é o critério para identificar os métodos mais eficientes? Porque o Jaime diz que... Antes que eu vá diretamente para a sua questão, eu penso que para lá daqueles meios que o companheiro Jaime frisou aqui, há aqui também 2 outros meios, né? 2 outros elementos a ter em conta. Um é efetivamente a negação da legitimidade aos ditadores, ou seja, se olharmos para todo esse conjunto de meios que o nosso ilustre Jaime fez menção aqui, eles vão redundar-se, vão ser simplificados num só, que é a negação da legitimidade aos ditadores. Ou seja, é importante que os populares sejam capazes de não aceitar os poderes ilegítimos, né? Já dizia Santo Agostinho, né, e Tomás de Aquino que se porventura as sociedades estiverem a ser governadas por aqueles que não estiverem no uso correto, racional do espírito da transferência do poder, ou seja, em poucas palavras, se o poder estiver em mãos alheias, o detentor deste poder tem o direito de retirar. E a não legitimação dos poderes ditatoriais é, no entanto, também um dos meios que pode ser utilizado, e claro que redundam e simplificam todos esses meios apresentados pelo Jaime MC. Por outra, ele chama a atenção que a luta interna é fundamental.
mas é importante também olhar para lá do nosso horizonte. E olhar para lá do nosso horizonte, efetivamente, para olhar para o boicote diplomático, não é? Que, no entanto, é fazer com que a diplomacia do Estado perceba que não está no lado da razão, na medida em que for cooperar com o poder ditatorial e trazer para a resistência do poder popular a razão diplomática, ou seja, de modo a que os diplomatas, os representantes dos Estados ao nível, dos Estados estrangeiros ao nível do nosso país, construam a ideia de que a razão está na soberania popular, a razão está no poder da resistência daqueles que se sentem traídos, magoados, para dizer assim, e portanto é importante defender este lado. Em relação à tua questão sobre tentar descer dos céus para a terra, não é? Olhar para a nossa realidade. Vamos perceber que a luta não violenta tem sido muito utilizada. O Jaime MC fez menção, por exemplo, da Primavera Árabe. Nós percebemos que não houve o despoletar por via da soberania popular de armas, uso de armas, seja qual tipo de arma fosse, mas não houve. E o que nós percebemos é persuasão por via das redes sociais, o que nós percebemos é protestos intensificados, o que nós fomos assistir é um conjunto de jejuns, vigílias, e eu penso que é um pouco difícil aferir o que é preferível, o que é melhor para uma realidade efetiva. É preciso ensaiar um conjunto de meios e técnicas e aquela que se adaptar à nossa realidade. Então, todos os nossos olhares vão dirigir-se para ela. Se, porventura, for preferível os protestos, for preferível as marchas, as paradas, a manifestação, as greves, o jejum, tiverem a dar-nos resultados satisfatórios, é óbvio que nós vamos voltar por aquele que vai se adequar, claro, ao espírito nosso, é claro, ao espírito dos nossos combatentes da liberdade, ao espírito dos nossos resistentes em busca da manutenção do Estado normal, garantidor dos valores mais altos, da democraticidade. Portanto, vamos efetivar. Fica-me um pouco difícil ter que dizer... Só uma questão, não esquece o raciocínio. Então, não concorda com a ideia do Jaime, né? Quando diz que o autor, ele diz que dentre os vários métodos que existem, o autor diz que os mais eficientes, penso que é isso que diz. Não, os mais usados. Esses mais usados estão na perspectiva de erro. Na perspectiva é não pensarmos que só existe greves e manifestações, nessa perspectiva. Exato. Não poderá funcionar para essa realidade e não funcionar na outra. Então, os métodos não são absolutos, são adotados de acordo com a realidade sociopolítica de cada país. Para a nossa realidade, experimentamos e ensaiamos muito bem a vigília, o jejum, as greves de fome, e as manifestações. Tivemos o resultado que tivemos. Mas, se quisermos ter resultado diferente, precisamos adotar métodos diferentes. É nessa perspectiva. Sim, porque o autor não traz esses métodos como um milagrário angolano. Não é. Ele diz que geralmente as pessoas ou os combatentes da liberdade tendem a usar a greve e a demonstração de massas, que no fundo são as manifestações, as marchas e não só. Tendem a pensar que esses são os únicos e legítimos meios de resistência popular. Não, ele diz que para lá destes existem tantos outros métodos. Por isso é que ele fala, por exemplo, da persuasão, fala da cooperação e, portanto, fala também da intervenção, como meios e métodos que podem ser ensaiados. Portanto, ele não para por aí. Avança outro conjunto de métodos e meios que podem ser ensaiados, que podem ser utilizados, nos quais os combatentes da resistência popular podem se refugiar para, no entanto, levar avante a sua luta.
eu penso que se calhar nos terá passado despercebido, mas o autor, por exemplo, traz aqui 2 elementos que, no seu entender, são os grandes pilares, no entanto, para lá daqueles que já fomos citando na visão do autor e de outros que ele faz citação, não é? Que são, no entanto, os grandes pilares das ditaduras. De um lado, já fizemos menção ao apoio institucional, mas há um outro que é a obediência. Ou seja, ele fala de obediência popular, depois fala de obediência institucional. E aqui, permita-me que eu faça um casamento, por exemplo, com um livro escrito há mais de 500 anos, de um jovem francês, Etienne Labotier, que é o discurso sobre a servidão voluntária, onde diz mesmo que é quase que incompreensível, né, que um só homem, nas vestes do Todo-Poderoso, seja capaz de mandar, de dominar, de explorar, de subjugar uma multidão, a não ser que essa multidão esteja em congruência da vontade do ditador, ou seja, também se queira deixar manipular, porque para isso bastasse que ele deixasse de obedecer. E a partir do momento que deixasse de obedecer, é óbvio que a exploração, a subjugação, a dominação e o poder ditatorial cairia para as mãos da resistência, para as mãos da resistência popular. É para dizer que muitas vezes as ditaduras são legitimadas institucionalmente e também popularmente, porque é possível acabar com as ditaduras, mas é claro, o autor também faz menção do medo, né? Muitas vezes paira o medo sobre os combatentes da liberdade e que pode, de uma ou de outra forma, inquinar a continuidade do espírito combativo por parte dos populares. Mas é importante que se perceba que não há sabor melhor que o sabor da liberdade. E discutir sobre meios de resistência democrática, discutir sobre o poder da resistência popular, é efetivamente discutir sobre o valor da liberdade. E todos sabemos que o valor da liberdade é indiscutível e não tem preço. Portanto, daí que é fundamental que todos nós cultivemos o espírito e ensaiemos, comecemos a ensaiar o método da luta não violenta como forma, portanto, de fazer com que a liberdade ninguém se ouse a nos retirar, ninguém se ouse a reduzi-la, ninguém se ouse a censurar, que é também a censura, é óbvio, é uma das características dos ditadores modernos, e nós temos estado a acompanhar ao nível do nosso Estado, com realce para os meios de comunicação social, uma censura que é repugnante, não é admissível. É importante que todos nós nos revoltemos relativamente a essa censura, porque não é produtiva. Ela não concorda para a construção do espírito do poder da resistência popular. Muito bom. Jaime, nessa luta não violenta, na adoção desses métodos, não é? Há aqueles que mudam as atividades normais, diárias das pessoas, não é? E há aqueles que até adequam-se com as atividades normais, habituais das pessoas. O que se pretende na adoção desse meio de luta, que nós chamamos aqui o desafio político, a luta não violenta, é necessário que optemos por técnicas, por métodos que mobilizem maior número de cidadãos, não é? Porque penso que quanto mais for o maior número de cidadãos mobilizados, o maior número de cidadãos a contestarem, a lutarem, mais facilmente esse poder ditatorial caia, não é? Sim. Então, para a nossa realidade, por exemplo, não é? Haverá métodos, por exemplo, que
adequam-se àquilo que são as práticas diárias das pessoas? Sim, E aqui estamos o diante. Gilson traz desculpe só, Jaime, o Gilson avança por exemplo, a improdutividade, né? Quando fala da estrutura da máquina administrativa do funcionário público, por exemplo, que vai ao seu local de trabalho e faz. Sim, fui eu que disse de forma errada ou até não produz e tal. Essa técnica ou esse comportamento pode se adequar ao método que esteja muito mais ligado àquilo que é a atividade diária das pessoas, não é? Sim, eu queria fazer a ligação. Esse método significa, é a mesma coisa, falamos de não cooperação. É que o indivíduo, do ponto de vista físico, pode estar no local de trabalho e não produzir conforme produzia antes. É a questão. Nem todo mundo tem a mesma coragem das manifestações. O primeiro ponto é esse. Eu já tenho muitas detenções, vários julgamentos só por defender o meu país, né? Como mais pessoas da minha geração. Mas há aqueles que olham para nós e também sentem a mesma repulsa que nós sentimos do país, mas não têm coragem. É a questão do medo. Os ditadores, atenção, governam seu povo com a cultura do medo. Medo é uma das mais características. E quem luta, também luta por causa do medo. É o medo que nos faz lutar para termos um país, para não termos um país pior. O que temos que fazer? Lutamos. É medo de não termos um país pior. É medo de não morrermos na porta do hospital por falta de medicamento que nos faz lutar. Então, o medo assim de per si não é um mal, né? Mas cruzar os braços por causa do medo, ali onde está o mal. Então, essa perspectiva aqui. Imagina que há um grupo de manifestantes no 1º de maio, ou na Sagrada ou na Santana, né? E os automobilistas, os taxistas, estacionam suas viaturas no meio da estrada, por exemplo, na via vamos citar, do Shoprite do Palanca, fecham, estacionam a viatura e saem do carro. Assim, eles saíram de casa para trabalhar, mas abandonam a viatura ali. Os que estão no outro lado também abandonam. Aqui impossibilita a polícia ir para o local onde estão os manifestantes com meios desproporcionais ou com meios bélicos para atacar os manifestantes, porque a via está completamente fechada. Vamos. Um indivíduo é um dos exemplos que isso resulta de certa forma, né? O agente da polícia é enviado, vai para trabalho e tem missão de impedir uma manifestação. Ele foi para trabalhar, mas não consegue ligar a viatura do patrulheiro para levar os homens a torturar os manifestantes, ou quebra, por exemplo, a chave da ignição. Ele é polícia, não pode fazer manifestação, mas agindo com dolo, chega a facilitar e a reduzir e a esmorecer aquilo que é a brutalidade que o ditador queria usar contra aqueles que querem o seu povo. Isso resulta, de certa forma, os nossos companheiros que trabalham nas bombas de combustível estão indisponíveis para tal. Né? Ou fechou, ou estragou alguma partícula, não funciona, não consegue abastecer. É muitos carros na fila. Então isso funciona, de certa forma. É só experimentarmos. Aqui o que precisamos hoje, enquanto democratas, é olharmos para tudo o que já fizemos. Temos cicatrizes e lembranças amargas e estamos prontos para morrer. Mas é preciso adotarmos outros métodos que não reduz, não nos causa muita baixa. Dentre elas é essa via não violenta que nós podemos despoletar. Então, quero acrescentar, Gilson, no fundo, enquanto já com uma certa sagacidade, né? No fundo, o que o autor quer dizer é que essa luta não seja feita de forma descoordenada, né? É que enquanto uns estão na vanguarda, outros podem efetivamente levar a sua vida normal. Exato. E o levar a sua vida normal é o quê? É tornar-se ineficiente. Exato. De forma indireta participam. Exato. É tornar-se pura e simplesmente ineficientes. Os que vão trabalhar, que vão. Mas quando forem trabalhar, que evitam a eficiência no labor. Exato. E também outra alternativa é as pessoas negarem si mesmo a ir trabalhar. Exatamente. Não vão trabalhar. E de forma clara estarão a participar
do processo de luta não violenta. A ideia é que, se de um lado há uma corrente que despoleta outras ações, as pessoas de forma comum conseguem levar a sua vida na normalidade. E levar a sua vida na normalidade, mas introduzindo os elementos de luta não violenta, introduzindo elementos de resistência popular, que é não garantir a eficiência no trabalho, não produz, que é efetivamente não contribuir, não cooperar de forma econômica, não vá trabalhar. Isso, de uma ou de outra forma, enfraquece a estrutura do poder que suporta, no entanto, as ditaduras. E falar disso é ir diretamente, por exemplo, para aquilo que o autor chama de fatores garantidores da resistência popular. Exato. E esses fatores são efetivamente a conversão, a coerção não violenta, a desintegração do regime. Ou seja, o que vai garantir estímulos, o que vai servir para dizer uma expressão se calhar mais, para utilizar uma expressão se calhar mais infantilizada, o que vai garantir como rebuçado para manter os estímulos sensoriais, perceptivos dos lutadores da liberdade, de modo a que vão avante, é efetivamente a conversão. E o que o autor quer dizer com a conversão? Quer dizer que aqueles que no início da luta não violenta estiverem no lado do ditador, haverá um momento que vão transformar-se, ou seja, vão sair da condição de defesa da ditadura para a defesa da resistência popular. Isso é um estímulo, isso é um fator que garantirá a resistência dos combatentes da liberdade. Para lá da conversão, há também o fator da coerção não violenta. É pura e simplesmente os instrumentos da ditadura resistirem à não obediência, à não instrumentalização do uso da violência. Ou seja, é, por exemplo, os serviços de inteligência, os militares, a polícia serem determinados e obrigados a reprimir, e no âmbito das suas atuações, por simplesmente estarem lá como se tivessem a ser os sentinelas ou as sentinelas, por exemplo, dos combatentes da liberdade. E isso trará o quê? Isso trará a desintegração do regime. O regime vai desfazer-se completamente. Por quê? Porque as estruturas que o suportam já não estarão em defesa da ditadura, mas estarão efetivamente em defesa da resistência popular. E aqui, por exemplo, fazer menção ao documento que nós vimos, lemos e discutimos bastante o ano passado, no período eleitoral, que foi aquele exarado pelo chefe de Estado-Maior da altura, né, Antônio Gil de Sousa Santos, se a memória não me atrassoa, que é garantir, naquele contexto eleitoral, que estávamos num período de alerta combativo. Aquilo é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Aquilo é uma ameaça tremenda aos valores mais altos, primeiro, da soberania popular, que é desrespeitar os cidadãos, porque nós não tínhamos cenários de guerra em Angola, nós tínhamos, pura e simplesmente, cenários de descontentação popular. Por quê? Porque percebia-se que, na altura, a legitimidade política se estava a dar, se estava a oferecer a quem efetivamente não merecia, não lhe era devido. E, portanto, há aqui esses elementos que o autor traz que eu penso que devem ser levados em conta por quem nos está a assistir, seja de onde se encontra, de casa, do trabalho, se calhar do táxi, do avião, de uma viagem, que nós devemos começar a refletir sobre esses elementos todos ligados aos métodos da luta não violenta, porque é fundamental, porque o nosso Estado Democrático de Direito está ameaçado. E eu não sei se ele existe mesmo, se julgarmos pelas características dos Estados
ditatoriais Exato. odiernos, nós não podemos negar que a ciência política diz-nos que nós estamos diante do Estado ditatorial. De fato. Nós temos concentração de poder nas mãos de uma só pessoa. Nós temos o poder fora dos limites constitucionais que é conferido a um cidadão. Então, o que é possível fazer nesse contexto? É preciso preservar a democracia. E preservar a democracia é lutar pelos seus valores mais altos, é lutar pelo pluralismo político, eliminando a censura ditatorial, é lutar pela busca do poder que, por excelência, nos é originário e não de quem o assambarcou, não de quem o usurpou por via do uso das ferramentas que geralmente só sustentam as ditaduras, né? Que é o uso da força, que é o uso, por exemplo, da ameaça. Jaime, as questões de infiltração, abertura, sigilo e altos padrões, quais relações essas questões vão estabelecer com o meio de luta não violenta? Sim, se por um lado os ditadores infiltram seus agentes no meio dos ativistas, no meio dos democratas, também pode se dar o inverso. Termos alguns ativistas infiltrados no meio dos ditadores, né? Para pelo menos fazer-nos passar algumas informações, alguma estratégia que o ditador está a usar para combater e reduzir o grupo daqueles que lutam. Mas a questão do sigilo, pronto, é tal coisa que depois se quebra, quase tudo que a gente analisa sai sempre na superfície, né? E é como tudo, não tem nada que fica trancado a sete chaves. Tivemos aqui em Gozo, antes nos bastidores, né, de que eu estive na Paraíba e alguém disse que viu, e não tinha ideia que alguém viu. Então é difícil, nada passa despercebido. Nós usamos os meios de comunicação controlados por eles, né? E é normal a escuta, eles fazem escuta, fazem mais coisas, mas ainda assim, com todos esses meios que interrompem ou beliscam aquilo que é o nosso sigilo de grupo, enquanto movimento, nós não paramos de lutar, continuamos a acreditar que mesmo termos a certeza que estamos a ser ouvidos e estamos a ser acompanhados e tem pessoas deles no nosso grupo, mas ainda assim continuamos a fazer e continuamos a ter resultados, né? Pronto, leva um tempinho, mas depois muitos chegam a se revelar quem era, quem que não era. Então, a questão da infiltração, temos que olhar isso com dois lados, né? Aqueles que vêm e aqueles que podem também ir. É necessário isso. Se nós quisermos vencer, e temos que vencer e derrubar o ditador e essa equipa, é termos no meio deles alguns que lhes fazem chegar algumas informações privilegiadas. Agora, não podemos estar muito longe deles. Nós, no princípio deste programa, dissemos que no meio dos ditadores há aqueles que prestam, que podemos expurgar alguns, que têm até boas ideias, mas não são tidos nem achados, ou não se expressam por medo de retaliação. Mas não quer dizer que todos não são bons. Há pessoas boas. Então, é sondarmos e denotarmos ou conotarmos quem é bom no céu deles e contarmos com essa minoria para o nosso favor, para o bem da coletividade. É essa a perspectiva. E pronto. Eu acho que o resto o companheiro Gilson poderá levantar. É claro que o autor faz menção relativamente às ameaças do poder de resistência popular, e uma dessas ameaças é efetivamente a infiltração. O autor afirma que efetivamente é bastante complicado, é bastante difícil impedir que agentes da secreta, agentes de investigação não tenham o domínio, não tenham informações relativamente aos mecanismos de resistência popular a serem levadas a cabo num determinado contexto de luta antiditaduras, né? É muito difícil, mas como dizia Aristóteles, é importante que as pessoas percebam que quem é vencido por alguém torna-se escravo de quem o venceu. Daí que é importante ou fazermos com que estes
sirvam os nossos interesses e por via da conversão é possível, por via da conversão dos instrumentos da ditadura, onde podemos trazer para o nosso lado aqueles que se encontram na condição, por exemplo, de efetivos de inteligência e não só, para, no entanto, servirem-nos de apoio e, claro, possam garantir a nossa resistência. Porque não é possível manter o sigilo sobre a luta não violência, sobre os mecanismos a serem despoletados ao nível dos combatentes da liberdade, ao nível dos combatentes da soberania popular. O essencial é que nós usemos estes serviços ao nosso favor. Nós usemos essas pessoas não para servirem a estrutura ditatorial, mas antes, pelo contrário, para nos servirem e garantirem, claro, a continuidade da nossa luta para resistir ao poder ditatorial. Jaime, eu quero dar 1 minuto ao Jaime para fazer as suas conclusões relativamente ao tema de hoje. Eu gostava mesmo que o Jaime fosse um bocadinho sintético, visto que estamos já na reta final. Sim. Ok, não, eu acho que quase tudo foi dito por nós. Acredito eu que foi dito quase tudo, mesmo embora que não terminamos o capítulo, mas o essencial é isso. Há vários métodos, né, de luta que os democratas, nesse caso os ativistas, podem despoletar para reduzir a pó aquilo que é a pretensão de se manter perpétua no poder os ditadores. No entanto, não é unicamente a greve e as manifestações, há outras formas que nós acabamos por enumerarmos aqui e temos a plena certeza que, mesmo em Angola, com o mesmo ditador, mas poderemos adotar técnicas e métodos diferentes. Os de Cacoaco têm realidade completamente diferente daqueles que vivem na Maianga, Mutamba. Exato. E é preciso entendermos essa pode ajudar, se puder, essa desigualdade que cada sociedade, cada realidade poderá influenciar os instrumentos, os métodos a serem despoletados. Mas, acima de tudo, não importa método A, B, C, D, o importante é termos um objetivo único, comum, que é derrubarmos o ditador. Exato. Muito obrigado, Jaime, pela sua... Vamos dar um ponto. Para terminar, vai aproveitar o seu minuto para concluir. Para terminar mesmo, parafrasear os latinos, né? Que diziam: natura não faz de saltos, ou seja, a natureza não dá saltos, é preciso agir no momento adequado para impedir que haja subversão dos valores mais altos que se apresentam como as grandes aspirações de um povo. E neste sentido, o poder da resistência popular é nada mais, nada menos do que a defesa da democracia dos maus. É importante que todos nós defendamos a democracia daqueles que se apresentam como ameaças claras da manutenção, da continuação, da preservação do Estado Democrático de Direito. Porque tanto a doutrina científica, quer política, quer jurídica, quer filosófica, quer sociológica, já nos provaram que a democracia pode ter as suas insuficiências, a democracia pode ter falhas, mas ainda é melhor que a ditadura, é melhor que a tirania, é melhor que a aristocracia, é melhor que a monarquia. Por quê? Porque o poder reside no consenso comum, reside no consenso popular. E é importante fazer com que a vontade da maioria prevaleça em relação à vontade da minoria, sem desprimor das valências que advêm da vontade da minoria, porque um dos limites próprios da democracia é o respeito e a garantia das minorias, a efetivação de um espaço para as minorias, porque a democracia não elimina as minorias, antes, pelo contrário, traz para si as minorias de modo a que se construa ou se constrói o senso comum, o senso popular. Portanto, eu penso que de forma conclusiva é isto que se ofereceria a dizer.
Muito obrigado, Gilson Salucci. Mais uma vez agradecemos por aceitar o nosso convite. Esperemos que esteja sempre disponível. Nós estamos honrados, é claro, sempre que pudermos, estaremos aqui exercitar a democracia, exercitar a cidadania, digo. Exato, e, portanto, nunca vamos pôr a democracia em mãos alheias. É claro, estaremos sempre prontos para responder. Muito bom, muito obrigado também, Jaime MC. Nós estamos a terminar agora o nosso programa. Discutimos hoje o tema, o poder da resistência popular, e muito obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam. Esperemos que estejam sempre aí do outro lado, disponíveis, e boas coisas ainda nós vamos trazer e partilhar convosco. Então, até já, até o próximo programa.